Oi, gente, boa noite. Ei, Bruna, ei, Dona Dária. Nós vamos tentar por aqui. Deixa a Wagner entrar que eu vou tentar chamar e adicionar ela na chamada. Ei, Bi. Ô, gente, a internet daqui é uma luta. Ei, Vivi. Chamei a Wagner, vamos ver. Gilberto entrou. Oi, Gilberto. Ai, agora deu. Ai, minha luz apagando. Boa Depois noite, você gente. salva isso, hein, Aline? Pequeno problemas técnicos com a internet do Monte Cristo. Ai, Cristo, vamos lá. O pessoal entrando aí, né? O pessoal que já estava lá, vamos dar um tempinho para o pessoal que estava lá entrar aí, porque o Instagram dá um delay assim para mandar para os outros. E Mara, a Mara sempre com nós, né? A Mara, Cristiane. Dona Dária hoje conseguiu entrar. Fiquei tão feliz, É, Dona Dária. Joyce, ela entrou aí de novo? Entrou. Gente, desculpa, mas essa internet, ontem eu e a Wagner foi conversar também, a gente passou Não aperto deu com essa nada. internet. Já estamos Engraçado que resolvendo. com o seu deu, né? Eu não sei o que que Aí é, às vezes agora é configuração do celular. vai ficar cortado, né? Que no meu Instagram ficou gravado as sequências. Esse vai ficar no seu, então depois a gente tem que baixar ele. Tá, e eu te mando pelo link. Uhum. Entrou todo mundo que estava lá? Você conseguiu ver quem entrou? Acho que sim, acho que sim. O pessoal tá Entrou? todo aí. A dona Dária não tá aí, não, não vi ela, não. Coitada, Ela ela custou entrou assim entrar que nas eu regras. entrei. Ela tá aí, ela acenou para mim. Foi? Então tá bom, eu que não tô vendo aqui. Tá lá em cima, foi a primeira entrada. Ah, ela falou lá, hoje eu consegui. Colo de Maria entrou aí. Seja bem-vindo, gente. Então vamos só Vamos deixar a lá? par, né? Quem não tá por dentro, a gente está fazendo as lives sobre o livro Filoteia, de São Francisco de Isso. Sales. A gente está meditando de 3 em 3 capítulos, só que dessa vez a gente fez como é que fala? A gente fez um montão, né? Porque foram 10 meditações, que na última live que a gente fez, a gente finalizou na primeira, né? Então a gente fez um Isso. montante de várias meditações. Quem não tem livro, a gente fez um canal do YouTube e nós colocamos lá todas as meditações, inclusive as lives anteriores. O canal chama Filoteia. Como o canal é novo, não tem muito inscrito ainda, ele não vai aparecer logo lá em cima no YouTube, não. Então você desce assim, aí vai estar lá o canal que chama Filoteia. Tem todas as lives, inclusive as meditações, todas as 10 meditações. Não somos Isso aí. profissionais da meditação, Não. mas a gente tentou disponibilizar aí as meditações, ficou até legalzinho, não ficou aí? Foi o canal que a gente achou mais fácil de disponibilizar para vocês, porque o Instagram a gente não tem como fazer ao vivo todo dia, né? São 10 meditações, e aí eu e a Wagner tivemos a ideia de postar. E aí o bom é que as lives ficam salvas e quem não consegue assistir pelo Instagram pode ir lá assistir pelo canal Floteia. A Flávia entrou Exatamente. e Flávia. A Flávia, a Mara falando que amou as meditações. Aí hoje o que nós vamos fazer? A proposta de hoje é a gente discutir um pouco sobre as meditações. Nós vamos tentar aqui que vocês também participam, né? Eu e a Aline, a gente preparou aqui algumas coisas sobre cada meditação, mas a gente quer que vocês também mandem. O que vocês acharam, o que vocês pensaram? Nós vamos tentar fazer essa live mais participativa com vocês, ok? A Cristiane, é Cristiane? Cristiane falou que foram Isso. ótimas as meditações, a Vivi também falou que ficou legal. As É nossas vozes importante a não gente são ter suaves. feedback, assim, com a gente, né? Aí, assim, gente, são meditações que São Francisco de Sales, ele pede para fazer, para quê? Porque a segunda parte do livro, como a gente está lendo com vocês, né? A segunda parte do livro precisa que vocês tenham escutado essas meditações ou lido as meditações
para ser de mais fácil entendimento, né? A partir da segunda parte, que na semana que vem, não, na próxima live, a gente já entra na segunda parte do livro. Daqui 15 dias. Margarete Isso. entrou aí, a Kênia da Formiga Fish também entrou, a Maíra senti falta dela na última live. Isso mesmo. Para sempre Teixeira, Juliana entrou também, a Dona Dária falando que amei as meditações. Então, bora lá? Bora lá. Quer começar? Vamos falar então. Capítulo 9, né? A meditação do capítulo 9. É uma meditação feita, é uma meditação sobre a criação do homem, né? Criação do homem, né? Essa meditação, ela fala muito sobre de como nós vemos do nada, né? E essa meditação, particularmente ela me fez refletir assim, quem que eu sou nesse mundo, né? Fiquei pensando assim, olha pra você ver que quão pequena eu sou. Eu me imaginei, eu sou muito lúdica, eu me imaginei pequenininha, assim, dando um zoom, assim. E eu pensei, olha pra você ver, dentro de Minas, dentro do Brasil, dentro do mundo, quem que eu sou? Eu sou só mais uma. E eu pensei, gente, quem que eu sou na fila do pão, né, literalmente. E aí eu pensei muito isso, eu pensei, Deus, ele me fez, ele me trouxe à vida. Ele tem um propósito para mim, né? Eu vim ali do nada, ele me trouxe ali do nada para fazer algo que seja pequeno, né? Quem conhece a história, a velhinha que limpa lá o negócio de correr da porta da igreja, que faça isso. Então, isso me pegou muito nessa coisa, assim, tipo assim, Deus me quis, ele tem um propósito para mim. Pode ser grande, pode ser pequeno, mas ele tem um propósito para mim. É uma frase que me marcou muito nesse capítulo 9 da meditação sobre a criação, foi que ele fala assim, pensar que Deus te tirou do nada para te fazer o que você é. E aí, quando você pensa assim, olha, eu saí do nada e ele me transformou nisso que eu sou, o que eu posso contribuir, né? Com essa criação. Porque tem muitas pessoas que vivem a vida muito desregrada, assim, é uma crítica construtiva, viu, gente? Mas se você pensar que existe um Criador, né? Nós católicos acreditamos em Deus, né? Como Ele nos criou com perfeição, com amor. E aí essa frase me marcou, porque ele fala assim, olha, Ele te tirou do nada para te tornar quem tu és. E aí o que me fez refletir quando a gente fez essa primeira meditação, a gente gravou, eu gostava de gravar à noite, a Magda gravava de manhã, né? E eu dormia pensando nisso, eu pensei assim, gente, me tirou do nada. Eu ficava pensando na pequenez que nós somos diante dele, né? E como às vezes a gente não consegue retribuir, né, essa criação que ele fez. Nossa, a internet tá titubeando aí, ó. Vai deixar na mão, gente. Ah, agora foi? Não vai, não. Foi, a Maíra tá falando quem sou eu na fila do pastel com caldo de cana. Maíra, o pão tem glúten, né, Maíra? Exatamente, é esse o pensamento que norteia essa meditação nossa do capítulo 10, né? Sobre a criação. Capítulo 9, né? Capítulo 9. Eu fiquei E aí, minha incomodada gente? de começar no 10. Toque, né? Eu também confesso que eu fiquei incomodada com isso. Porque é 10 meditações, mas não começa no 10. Exatamente. E aí, gente, alguém teve alguma dúvida? Já tinha feito meditação católica, né? Ou algum tipo de meditação? O que notou de diferença dos tipos que fez? Quem tiver alguma dúvida, eu anotei algumas coisas aqui sobre a meditação católica também. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Se a gente souber, a gente responde. Se não, a gente pesquisa e depois responde. A gente deixa para a próxima. Isso mesmo. Contem aí, gente, o que vocês acharam das meditações, dessa primeira, principalmente, né? De onde que a gente veio, né? Enquanto vocês não perguntam, eu vou falando, então. Vai lá. Eu e a Magda é assim. Eu já fiz uma pesquisa sobre meditação católica, a gente já tinha feito antes de iniciar a meditação, eu e a Magda tínhamos feito, né? E aí eu achei uma frase tão bacana que o padre Paulo Ricardo falou, que ele falou assim que
é um encontro sereno e tranquilo com o Deus da vida que entra e começa a fazer parte da nossa história. Porque as outras meditações, né, que não são cristãs, ela não tem o centro, né, Deus. E aí ele fala, quando ele falou desse encontro sereno e tranquilo, eu imaginei assim que como o, né, São Francisco de Sales pediu para que a gente fizesse as meditações de manhã, eu acho que a primeira coisa que a gente fazia, né, ao levantar e escutar a meditação, você começava a nortear o seu dia, né, com os pensamentos reflexivos em Deus, assim, tudo permeando as coisas que você escuta, que ele pediu para que a gente preste atenção nas meditações. E aí ele fala sobre a Lectio Divina, que eu achei muito bacana, que é a leitura orante, né, que a gente, Padre Reginaldo Manzotti fala muito sobre a leitura orante, ele tem até um diário espiritual muito bacana, quem tiver a oportunidade de ter para fazer as anotações dos evangelhos do dia. E aí ele fala que permeia por 5 coisas, é ler a palavra, meditar a palavra, rezar a palavra, contemplar a palavra e viver a palavra. Né? E isso eu acho que foi que permeou as meditações que São Francisco de Sales E o nos São Francisco conduziu está aí. nos ajudando a viver essa palavra, né? Que é o mais difícil. Viver a palavra, que é a nossa caminhada da vida devota. Lexus Vamos Divino, falar pro... Vamos passar Vamos para o pular pro 10? 10, então? O povo Muitos não está capítulos falando, hoje. o povo não está escrevinhando aí para nós, não. Então Capítulo vamos pro 10. 10. A gente segue aí falando sobre a finalidade do homem. Até quando eu li esse título, tá falando assim, meditação sobre o fim do homem. Aí eu achava que era o fim, de morrer. Aí depois que eu li, eu falei, não, é fim de finalidade do homem, né? Para que o homem veio? Para que ele nos trouxe, né? Não, veio não, que a gente não é nada para vir sozinho. Por que Deus nos criou? Para que ele nos mandou? Eu resumi esse capítulo 10 muito assim. A gente veio ao mundo para amar a Deus, né? E ele fala, eu vejo que São Francisco de Sales ele rodeia muito isso. Tipo, você tem olhos para ver as coisas divinas, para ver a beleza da vida. Você tem boca para falar sobre Deus, para falar do Evangelho. Então, tipo, você tem mão para ajudar no serviço de Deus. Então, nós viemos para o serviço de Deus, para servir, para fazer, né? Como é que fala? Trabalhar, servir a Deus. Hoje em dia Sermos isso se servos, né? perdeu. Literalmente, Isso. sermos servos. Às vezes a gente fica com uma preguiça de participar. A gente já, assim, ó, gente, toda pessoa que vai à igreja é com o intuito de participação, não é assistir, não. E aí, quando a pessoa te pede para fazer uma leitura, eu sei que nem todo mundo tem o dom da leitura, mas ajuda em poucas coisas, né? Assim, em época de pandemia não se faz, mas assim, ajuda passando a coleta do dízimo ali da hora do recolhimento. Coisas pequenas, sabe? Ajuda a limpar, se for o caso. Mas as pessoas têm preguiça de ingressar na vida devota, né? Ficam mornos, né? E tíbios, igual São Francisco de Sales falou no capítulo antes das meditações. E eu queria, igual você está falando aí todo mundo tem a tendência de já tá se perdendo isso, né? De por que eu vim. E aí eu queria ler uma partezinha que eu marquei aqui para ler. Está no capítulo 10. Ele diz assim: considera quão grande é a infelicidade do mundo, que nunca pensa nessas coisas. A infelicidade, eu digo, dos homens que vivem por aí, como se estivessem persuadidos e que seu fim neste mundo é edificar casas, construir jardins deliciosos ou acumular riquezas sobre riquezas e ocupar-se de divertimentos frívolos. Eu achei muito forte essa parte da meditação, né? Porque é o que hoje em dia todo mundo tem se ocupado, né? Hoje em dia as pessoas têm se ocupado disso, de coisas frívolas, né? De juntar riquezas, de acumular sempre mais. E as pessoas não têm se preocupado mais nesse fim, né? Que nós viemos. Qual que é a finalidade? Por que Deus me fez? Para amar a Ele. Mas aí Ele deu o livre-arbítrio, então todo mundo usando para o mal o livre-arbítrio. E no início desse capítulo ele fala, né, para a gente reconhecer a nossa pequenez, porque Deus não criou a gente para nenhum motivo, Ele não precisa da gente. Ele Nós criou porque precisamos quis, dele, né? né? Ele criou porque quis, assim. Eu falo assim que deve ter, vamos criar os seres humanos, né, coitados deles. E a gente faz o quê?
A gente não renuncia muitas vezes às coisas mundanas, igual a Wagner está falando, e queremos sempre, assim, ser reflexos de coisas materiais, né? Não espirituais. As pessoas me veem com o carro que eu ando, com a casa que eu tenho, com a roupa que eu visto. E eu acho que as coisas espirituais, as pessoas que têm, né, a alma devota, uma caminhada de fé, são as pessoas realmente que descobriram o tesouro, né? A gente falou do tesouro em algumas lives passadas e realmente são as pessoas que descobrem um grande tesouro, né, nessa vida. Experimentam um pedaço do céu aqui, né? É. Eu queria só ressaltar uma frase que ficou para mim. Ele disse assim: o que eu amo quando eu não estou amando a Deus? Ou seja, para mim ficou muito assim: ou a gente ama Deus, se a gente não está amando Deus, com certeza a gente está amando algo no lugar. E não sei por que me veio na cabeça aquela. Eu fiz um curso do Padre Paulo Ricardo das doenças espirituais. E ele fala um pouco sobre a doença da tristeza, a tristeza como doença, como pecado. E aí eu me lembrei disso, que eu pensei assim, às vezes a pessoa, ela ama o dinheiro em vez de amar a Deus. Ela ama os bens materiais, em vez de amar a Deus. Ama status em vez de amar a Deus. E eu penso que hoje em dia está muito comum, muitas pessoas estão amando a tristeza em vez de amar a Deus. Porque quem está em Deus, quem ama a Deus, não está na tristeza. O Padre Paulo Ricardo fala muito sobre isso, sobre essa parte da tristeza, que a tristeza é normal. Aconteceu algo comigo, eu fiquei triste, então é normal, ok. Mas a tristeza enquanto paixão do sentido de você amar aquela tristeza. Ah, eu quero ficar triste, eu gosto de estar triste. E aí me veio isso, eu não sei por que eu anotei isso, né? E me veio isso na cabeça. Então, Você, essa você fez questão me hoje em dia lembrar muito. da... Pode falar, pode concluir. Mas é porque eu fico pensando assim, hoje em dia muitas pessoas estão aí na depressão. Não estou falando que isso é uma coisa que precisa de ajuda e tudo, mas coloca isso na cabeça, às vezes, você colocando consciência nisso, tipo assim, olha, eu estou amando mais a tristeza do que a Deus. Às vezes te ajuda a ali sair, a dar um passo, a tentar sair daquele buraco. Então, eu senti um pouco isso nesse capítulo, assim, de para falar É se não tiver se alguém aqui nessa entregar, né? situação. É não se entregar à tristeza, porque quem está em Deus não está triste. Pode falar. E você fez eu lembrar do... Eu fui confessar semana passada, e um padre, olha para você ver como uma coisa vai ligando a outra, né? Eu falo que é o Espírito Santo. E esse padre me falou uma coisa que me deixou muito marcada. Ele falou assim que quando Jesus curou os cegos, Jesus virou para ele e perguntou: o que que tu queres? E Padre aí, Ian assim, fala muito é isso. óbvio, né, gente? É óbvio. E aí ele falou assim: você sabe por que que Jesus perguntou? Eu falei assim: não, padre. Ele falou assim: porque às vezes muitas pessoas estão na depressão, estão com doenças graves, mas se você perguntar para elas o que que elas querem uma casa, um carro, uma viagem. Então, assim, você tem que saber o que que você quer. E se você sabe o que você quer, é o primeiro passo para não deixar, né, as coisas pesarem demais. Você postou uma frase no status muito bacana das águas profundas. E faz todo sentido. E assim, fala a sua frase que eu não vou lembrar ela de cor para o pessoal aqui. Não mergulhe muito fundo, porque águas profundas são densas. Isso. Você pode. E às vezes você, assim, você cria tanta coisa, né, na sua cabeça, os seus problemas, você maximiza eles tanto na sua cabeça. Eu já fiz isso. Às vezes a gente briga com a gente mesmo e aquela briga dentro da gente vai ficando uma bola de neve. E que a gente não consegue, assim, sair começa a abraçar mesmo os problemas, as tristezas, virar amigo dos problemas. E aí Exatamente. eu Vamos acho que capitulando? pode, senão não dá tempo. 11. Capítulo Se o povo 11. não começar a perguntar, você vai falar aqui até amanhã. A gente é assim, Ô, né? minha gente, vai falando aí quais capítulos que vocês mais gostaram, o que que vocês acharam dos capítulos, das meditações, né? Sim. Capítulo 11 é a meditação sobre os benefícios de Deus.
é um capítulo em que ele diz assim, agradece o que você tem, né? Para mim, esse capítulo resumiu assim, agradece. Eu agradeço a Deus porque eu estou aqui, estou com saúde. Ai, não estou com tanta saúde, mas eu estou ali vivo, eu estou ali com a minha família, eu estou ali. Então, assim, por mais que a sua vida não esteja lá 100%, vai ter alguma coisa ali que você tem a agradecer. E uma Para coisa agradecer. interessante que eu achei, que ele disse assim, eu acho assim, todo mundo que está aqui nos ouvindo são pessoas que têm algo, que têm uma inteligência, que está ali buscando algo. Então, se você está aqui, você já tem mais do que outra pessoa, que ele até chega a ser grosso. São Francisco de Sales, ele disse assim, tantas pessoas idiotas por aí, e Oh, você é, está aqui, e tá. você está aqui buscando. Então, eu achei, tipo assim, por mais que esteja muito ruim para você, tem ali alguma coisinha boa ali. E aí ele fala de como somos agraciados, né, com tantos dons de Deus e por isso a gente deve ser fiel a Ele sempre, né, e servi-lo com esses dons que Ele deu a gente. É igual a gente falou agora há pouco, servir com o que você tem. É o carisma de cantar no Ministério de Música, de ajudar o próximo, gente, praticar a caridade, né, que uma fé sem caridade é uma fé morta. É com o que você tem. Não acho que você não tem dom nenhum, porque com certeza você tem vários. Né? Exatamente. E A Maíra falou, acho que é gratidão isso. salva vidas. Muito, Com viu, Maíra? certeza. Então, deixa eu ver Vamos minhas passar para o anotações 12. aqui. Podemos passar. Sabe uma coisa que Eu, eu queria ressaltar aqui, mas isso é de todos os capítulos? Eu até escrevi no início, esqueci de falar. Eu achei interessante essas meditações, porque sempre no final ele fala para agradecer, né? Ele fala assim, tipo assim, nas meditações ele induz a gente a fazer promessas, tipo assim, olha, a partir de agora, normalmente falo assim, tal e tal coisa. Tipo assim, a partir de é, então vou abandonar tal e tal pecado. A partir de então vou abandonar tal e tal paixões. Então, quem não fez a meditação, vai lá e aí nessas horas eu achei interessante, que aí você faz um propósito ali de é um vida, né? Todo exercício, né? finalzinho. É. É um exercício, E ele quem fez, fala. vai lá de novo. Se perdeu essa partezinha, vai lá de novo. E aí, não sei se vocês perceberam, gente, quem fez a meditação, que ele começa, né? Ele começa te situando, ó, sobre a criação do homem, aí ele vai fazendo, é um Ele vai caminho. fazendo uma escadinha. É uma escadinha. Lembra da escada de Moisés? É Moisés? Já. Jacó. Jacó. Nós somos A péssimos escada de de nome do povo. Jacó. É. A escada de Jacó, que ele fala que dos degraus da oração para alcançar a vida devota, né? É como foi aqui nas meditações também. As meditações, ela tem uma sequência. Você não pode fazer dessequenciar. Você tem uma sequência que te permeia para ir renunciando tudo e o exercício que São Francisco de Sales propôs para a gente nas meditações, né, das renúncias. Então, capítulo Aí 12, agora, pecados. Aí começa a ficar pesada a coisa. Nós vamos discutir sobre os eu ia falar isso pecados. agora. Senta que lá Começa a vem ficar história. pesado. Eu achei interessante que ele julgou uma pergunta e, assim, eu não achei resposta, mas ficou vagando isso no meu cérebro. Tipo assim, quando você começou a pecar? E aí eu pensei, putz, né? Aí me lembrei muito do livro Confissões de Santo Agostinho, que ele lembra de pecados de criança. Não quis emprestar o brinquedo para o coleguinha. Isso aí é egoísmo, é dedurar um coleguinha, é desejar o mal do coleguinha. Tipo assim, a gente peca desde criança, poxa. Mas quando a gente se A, entende mo- por a gente, né? montanha de pecado que a gente não tem aí. E Ele aí ele. fala. Pode falar. Pode ir. É, Deixa eu finalizar as minhas anotações então, aqui, você finaliza. vai. E Então aí ele vai. fala que o pecado é um tipo de ingratidão com Deus, né? E porque a gente acabou de discutir ali todos os benefícios que Deus nos deu. Por isso que ele faz isso, ele faz uma coisa intencionalmente um depois da outra, né? A gente acabou de discutir os benefícios que Deus nos deu, a vida que ele nos deu, tudo isso, a inteligência que ele nos deu. E aí a gente peca, é uma ingratidão com Deus imensa. E aí ele falou, a quantidade de pecados que a gente tem, se a gente for contar, dá 1 milhão de vezes mais do que os fios de cabelo que a gente tem.
E os benefícios que Deus nos dá é incontáveis, incontáveis, assim, milhões de vezes maior. Tanto que ele fala, se for somar nossos pecados, dá uma montanha imensa de pecados. E no finalzinho do capítulo eu achei interessante que ele diz: lança-te aos pés do Senhor, como é Maria Madalena, né, que coloca perfume nos pés dele. Lança-te Sim. aos pés do Senhor e peça perdão por tudo isso que você fez. Eu ia Até ressaltar agora. isso também que me chamou a atenção. Ele fala, ele sai da gratidão da meditação anterior e vem falar da nossa miséria, né? De pecar. Eu sei que tem muita gente que sabe quando está pecando. A gente, a nossa consciência, ela liga uma luz. Ó, você começa Fica a alguma ficar, coisinha. você não fica confortável. Você sabe que tem alguma coisa que você está deixando passar que não é próprio da tua natureza, né? Quem tem uma vida devota sabe que é pecado. Mas a gente insiste e se entrega às paixões, né? E é o que ele fala das paixões mundanas sempre, que você se entrega às paixões e se entrega ao pecado. Por quê, gente? Tem muito pecado que é prazeroso pecar, né? Convenhamos que toda vez que a gente vai confessar, tem um pecado que a gente já repetiu. Então, assim, todo mundo sabe que é pecado, sabe que está pecando, né? Ah, vou pecar, às vezes dessa vez não vai ser pecado. Não existe isso não, viu, gente? Uma vez pecado é sempre pecado. É. E aí ele fala Não dessa sei quem que me, miséria. não sei quem que falou uma vez, não existe pecadinho, pecadão, não. Pecado, É. pecado e pronto. Às vezes você não vai pro céu por causa de um pecadinho e às vezes nem não tem pecadinho, Depois pecadão, que né? É confessa, pecadinho. gente, tá tudo perdoado, independente do tamanho do pecado, viu? Zerou. É como se você Exatamente. nunca mais Mas tivesse pecado. não confessando, às vezes você pode estar devendo 5 centavos que você não vai pro céu. Exatamente. Trocou seu céu por uma bagatela. Exatamente. Essa Né? frase para mim é a melhor de tudo. A minha mãe tá Vamos passar falando por. aqui, ó, que ela já tinha feito oficinas de oração, mas que ela achou maravilhosas meditações, porque fez meditar desde que a gente ser nada, né, da gente vir do nada até a eternidade. Diz ela que achou a viagem. Minha mãe é assim, né? É o percurso da vida toda, viu, dona Nádia? Eu vou Ele foi. confessar para a senhora que a gente vai. As meditações agora, a gente está falando sobre os pecados e a partir daí só piora o negócio. E Só tem piora. meditações que me tiraram o sono. Né? Vamos para o É, 13, sobre a morte. 13, Você... meditação sobre a morte. Essa é uma meditação. Eu estava conversando hoje com meu esposo William e, assim, eu antigamente eu tinha muito medo da morte. Então eu acho que eu cheguei num patamar, graças a Deus, na minha vida, que hoje em dia eu não tenho medo da morte. Hoje em dia eu acho a morte bonita. E há quem me ache louca, né? Mas eu encontro várias pessoas. Uma pessoa sensacional, Dom Henrique, né? Que Deus o tenha, né? Dom Henrique Meu era um cara bom. que falava da morte com amor, que quando ele morreu, eu falei, cara, não tem condição, ele foi direto para Deus, que acho que ele esperava o dia da morte dele. E aí ele começa falando dessa incerteza. Não é certo, né? Ele fala, você não sabe que dia que você vai, que hora que você vai, quando você vai. Aí ele ainda fala, você não sabe se vai ser de repente, se você vai ficar sofrendo, se vai ser de mutueira, né? Vai de uma vez. Então você não sabe. E, e aí ele fala, para que você vai se apegar a esse mundo? Por isso, você vai ficar apegado a esse mundo, sendo que você pode perder ele em 2 tempos. E aí eu acho engraçado que ele diz assim, engraçado não, né? Trágico, que ele fala assim, em quanto tempo que o pessoal vão levar seu corpo miserável? Tipo assim, velórios curtíssimos, né? Tem um velório, parte, enterra. Em quanto tempo esse seu corpo miserável, né? Que estava aqui, que você tanto dá valor a ele, vai ficar aqui é, vai ficar aqui por pouco tempo, o pessoal vai te enterrar, e ele ainda diz assim: o pessoal vai lembrar de você pouco, né? Talvez algum outro ali vai rezar mais para você, mas no geral, esqueceu de você, nunca mais. E É, aí a o minha tão engra... famosa frase, né? Que é esse capítulo que é a minha famosa frase que eu vou levar para minha vida, que ele fala do pecado, e ele diz assim: por algumas bagatelas ofendi a Deus, perdi o meu tudo por nada. Que aí ele fala: você vai Por ficar dando nada. valor a essa vida aqui, sendo que você vai para a eternidade com ela. É. Assim, eu, por experiências, né, da gente, todas as vezes que a gente experimenta uma morte na família, seja ela trágica ou não, a gente, o sentimento que mais
fica com a gente não é do que a pessoa deixou, não é do que a pessoa acumulou, e sempre por que que eu não aproveitei mais a pessoa? Acho que todo mundo, assim, lógico que tem alguns casos, né, gente, que as pessoas que têm remorso, isso é uma coisa que não dá para controlar, mas eu falo assim, se você é uma alma devota, você tem que experimentar o amor de Deus e não carregar rancor nem remorso no seu coração. Primeiro passo. Tudo é conversado, tudo é confessado. Nós falamos da importância do diretor espiritual no início, né, das lives. Acho que foi na segunda live. Ah, não lembro mais não. Tem uma das lives que a gente fala do diretor espiritual. Porque se alguma coisa está te incomodando, vai até esse diretor espiritual. Gente, a gente não falou só de padre, né? Vocês lembram? Um amigo confidente, fiel, que você confia, que não vai sair espalhando as suas coisas para o mundo inteiro, né? Aos ventos. Para você pegar uma opinião, converse. Se uma pessoa te ofendeu, converse. Porque toda vez que você vai enterrar um ente querido, o que você pensa é isso. Né? Graças a Deus, a alegria de ter vivido com uma pessoa, se ela foi boa ou não, né? E de ter, assim, a gente pensa só no tempo que a gente não teve, né? Principalmente quando é uma morte de repente. E isso que a Wagda falou assim, essencial para a gente permear a nossa vida aqui na Terra. A gente não precisa ter medo da morte, até mesmo porque o Dante, né? O Dante, o meu filho mais velho, ele fala assim. Outro dia a gente falou assim, por que as pessoas têm medo da morte, sendo que vai voltar para o Pai, né? Todo mundo tinha que ficar feliz. Né? O velório tinha que ser uma coisa feliz. A gente está voltando de onde a gente veio, para o paraíso, né? Se a gente teve uma vida aqui temente a Deus. Essa é a retórica muito de Dom Henrique, né? Quem que falou, gente? A Flávia falou, eu tenho medo do corona. E eu me lembro muito de Dom Henrique. Dom Henrique sempre falou muito bem da morte, ele faleceu de corona. E, tipo, isso para mim nunca me assustou. Ele faleceu como qualquer outra pessoa que faleceu, né? Nós viemos do nada, somos todos nada. E eu achava muito bonitinho dele contando, né? Quem não vê, quem nunca viu, procura no YouTube, Google, assim, Dom Henrique sobre a morte. E aí ele fala de uma senhorinha muito velha que ia rezar no Santíssimo, ela colocava a mão no Santíssimo e falava assim, me leve, homem. Aquela mulher já estava muito velhinha, fazendo hora extra, e falou assim, ela falava, eu tinha um grau de intimidade com Deus que ela dizia, me leve, homem, por favor. Abi, lembrando que somos todos cidadãos do céu. A gente vai voltar de onde a gente veio, né? E a gente brinca sempre quando acontece alguma coisa, eu sempre falo com a Abi mesmo, eu falo assim, foca no céu, gente, foca no céu. Nosso foco é lá, não tire os olhos do crucifixo. Né? Eu aconselho todo mundo, gente, também pegando o gancho, né, de ter um crucifixo em casa, que quando a gente se sentir perdida, a gente olhe para ele e é ali que é o nosso horizonte, viu? Mantenha os olhos sempre no Senhor. Exatamente. Capítulo 14. Pode passar, né? Nosso tempo pode, tá aí. Porque senão não dá tempo. Capítulo 14, último juízo. A minha primeira anotação desse capítulo foi assim, como a boa mineira, nu! Eu anotei aqui umas frasezinhas que vai pegar. Eu acho bacana que São Francisco de Sales ele vai construindo a imaginação, né? Eu não sei vocês se tem facilidade de imaginação, mas eu tenho muita facilidade de imaginação e vai na minha mente, vai se formando tudo. E ele narra de tal forma que ele vai construindo na nossa mente. E aí ele fala do mundo com fogo, com uma destruição, e aí aparece um juiz. E aí ele divide, ele falou que o juiz aparece, na frente desse juiz aparece o sinal da cruz, e eu achei interessantíssimo porque ele diz assim, a cruz é um sinal, para as pessoas de bem é um sinal de graça, e para as pessoas do mal é um sinal de vingança. Isso para mim foi muito forte, assim, tem muita gente que olha para a cruz e pensa, poxa, aquilo ali para mim é a salvação, é a minha graça. E principalmente hoje em dia que nós cristãos estamos sendo muito perseguidos, muita gente olha para a cruz e olha como vingança. Eu achei essa frase muito, muito assim, marcante para mim. Eu vou deixar você seguir porque é bem narração, aí você vai daí. Eu falo assim que quantos católicos passam diante de alguma igreja, né, e ficam se sentindo envergonhados de fazer o sinal da cruz e fazer uma reverência, né? A gente tem que lembrar sempre que ali está o sacrário, né? Onde se encontra Deus vivo, né?
Ali se encontra o Senhor. Então, gente, se você não se curvar diante do seu Deus, daquilo que você acredita, São Francisco de Sales tem uma frasezinha ótima para vocês aqui, que o grande juiz vai chegar para vocês e falar desse jeito, prestem atenção. Ide, malditos, para o fogo eterno, que Esses foi são os da preparado esquerda. para o diabo e seus anjos. E aí, gente, essa frase, quando eu li, me perturbou. Porque é uma frase muito forte, né? Fala, ide, malditos. Ele repete o ide, malditos em várias, né? Quando as pessoas que estão à esquerda, né? Do juízo final. E aí ele vai e volta sempre nessa frase. E aí você imagina, né? Um desespero de uma alma perdida. Porque depois, no próximo capítulo ele vai falar sobre a privação, a perda da glória de Deus, né? Que eu achei também super interessante. E quando ele fala, ide, malditos, e aí eu fiquei refletindo no dia que a gente fez essa meditação. Tipo, eu imagino, tipo assim, empurrando, né? Vai, você não quis, então vai. Vai, eu falo que é um sentimento de fracasso. Fracasso. Porque o ser humano não foi criado para outra coisa a não ser servir a Deus. E quando você escuta essa frase, né, que São Francisco de Sales fala do dia do juízo e de malditos, você não conseguiu cumprir aquilo que você vê ao mundo, né? De seguir, de ser uma pessoa boa, reta na fé, né? A Maíra falou da gratidão, da caridade, de se importar ao próximo, de não se corromper por pouca coisa, igual a Wagda estava falando sobre trocar o céu por bagatela, né? Que São Francisco de Sales falou. E muitas pessoas escondem essa fé. Maíra falando que é triste esconder a própria fé. É muito triste você não poder ser quem você é, né? Você deixar mostrar, ser portador de Cristo aonde você estiver. Eu falo isso, meu Deus, que eu seja portadora de Ti aonde eu estiver, independente de com quais pessoas eu estiver. Né? Mesmo que eu não tenha que falar de Ti, pelos meus atos, né? Pela minha conduta, né? Como mãe, como esposa, como filha, como irmã. E é isso que a gente fala. E aí depois ele fala, né, a frase que eu quero escutar muito na minha vida. Você quer falar? Você anotou ela aí? Não sei se é a mesma frase, vai aí. Vinde, benditos de meu Pai. Possui o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Olha quão manso gente. Eu senti uma paz, que ele vai falando assim, ide malditos, vai não sei o que, ele vai repetindo, ide malditos, ide malditos. Isso, e aí ele vai repete me dando aflição. vezes. Aí vai me dando aflição, aí quando ele falou vinde benditos, eu falei, graças a Deus. Muita aflição. E aí fala, vinde benditos de meu Pai. Olha pra você ver, possui o reino que vos está preparado. Ele preparou um reino para nós. E é um reino muito bom, né? Que ele fala que está preparado desde a criação do mundo. E ele diz, né, quando ele fala desse juízo final, ele fala que vão ficar à direita, vão ficar os predestinados e à esquerda vão ficar os condenados. E essa frase ficou muito para mim. Ele falou assim, essa separação é eterna. E então acabou. Assim, quem foi para o céu, acabou. Quem foi para o inferno, acabou. Então é uma separação eterna. E você só pode mudar isso em um tempo, agora, aqui. Porque depois que aqui passar, nós não temos mais tempo de mudar nada. E no ensejo de inferno, vamos passar para o próximo, que já é o 15. E é nesse ensejo, falando de inferno, nós vamos falar do capítulo vamos falar 15, sobre o inferno. O inferno. Esse também é outro capítulo que eu falei, nu! E eu achei... esse foi eu que narrei ele, né? Eu que gravei ele. Na hora que acabou, eu falei, meu Deus, que forte. E aí ele fala também, usando essa coisa do lúdico, de usar a imaginação, ele falou, imagina uma cidade em trevas, ardendo em chamas. E uma coisa que me fez pensar muito, que ele disse assim, uma pequena febre te faz perder a noite inteira, faz você ficar ali com aquela noite insuportável. Aí ele falou assim, imagine isso então pela eternidade, isso é um inferno. É você estar com aquela inquietação e não conseguir nada, tá bom? Me deu uma coisa ruim. Que ele me lembrou de febre. Quando a gente tá com febre, a gente sente o corpo da gente ruim. E eu pensei,
E aí ele falou assim, então o inferno é uma eternidade, é isso para sempre. E aí ele vai citando assim, que você vai ter aqueles tormentos. Por exemplo, se o seu pecado era de ter olhares impuros, você assistia coisas impuras, você via coisas impuras. Então o seu tormento vai ser sofrer vendo demônios odiosos, odiondos, né, que é a palavra correta. E assim vai por todos os sentidos. Se você ouvia coisas ruins, se você ouvia coisas horrorosas, o seu tormento vai ser ouvir coisas horrorosas. Então ele fala que o seu tormento vai ser conforme o seu pecado. E aí é interessante para você pensar: o que, que eu ando olhando? O que, que eu ando falando? Então, de todos os sentidos, né? E todas as coisas que a gente faz, esse será o seu tormento. O seu tormento será conforme o seu pecado, né? E isso Uhum. pesou muito, e é aquele esquema, né? O que que eu tô olhando agora? E aí, eu quero ficar olhando o resto da vida por um, sei lá, Deus me livre, acho que é. É. E ele fala da privação da glória, né, de Deus. Isso, Eu e acho aí que é ele isso, né? finaliza falando isso. Ele cita quem? Absalão. Ele fala, ele cita Absalão, que Absalão estava passando uma vida horrorosa lá e tudo, ele estava passando uma vida ruim, péssima. Mas o que mais Absalão sofria, o que mais fazia Absalão sofrer era a falta do pai dele que tinha ficado lá. Então, por mais que ele estava sofrendo com coisas que estavam acontecendo, a saudade, a falta do pai era o que mais fazia. Então, assim será se a gente, Deus do guarde, cair no inferno, né? A gente vai ter ali milhões de tormentos, mas e aquela assim, poxa, perdi o céu, né? Esse acho que é o tormento Ele maior fala que o que vai, pior de vai todos os ficar ali naquela. tormentos, é isso mesmo. A Mara falou que a impressão era que essa noite não iria terminar jamais. É verdade, né, Mara? Quando a gente está passando doente, a noite não termina. Parece que o dia não raia. E E no tudo à inferno noite vai piora, terminar mesmo, né? não. É, é assim lá. No inferno não vai terminar nem. Acabou que eu falei tudo, né, Aline? Nem deixei você falar. Não, mas tá ótimo. Eu só estava querendo falar sobre a perda, o pior dos tormentos, né? Que é a perda, a privação da glória de Deus. Então, puxei o capítulo 16, que é o paraíso, não é? 16, Esse eu não. sobre o paraíso. Ai, gente, eu anotei só uma coisa desse capítulo, que eu fico, assim, feliz de falar dele, depois de falar do inferno. Ele fala Dá assim, uma né? paz. Dá uma paz. Aí ele descreve, né? O paraíso, assim, né? Para qual, né? Vai os benditos, vinde benditos. E aí eu escrevi 3 palavras sobre ele. Ele fala que o paraíso é a calmaria, né? É a calmaria da alma, é a alma sossegada, sem cansaço, sem nenhuma tristeza, sem nenhum tormento. E aí ele fala que é só alegria. Gente, eu fiquei pensando nisso. E Ele isso me deu cita uma uma paz noite tão calma, grande, né? estrelada. Cita a brisa, ele fala da brisa, né? Do céu estrelado, de você. Eu falo que é uma paz de espírito, né? Eu falo que todas nós que somos mães, né, que teve a oportunidade de ser mãe, é a primeira vez que a gente segura os nossos filhos no braço, que a gente cheira, assim, né? Eu falo que tem o cheiro de Deus. E aí dá uma paz que, assim, você cumpriu o seu papel, você deu a luz, ele tá ali no seu colo, tá seguro. Eu falo que mesmo o cansaço extenuante das contrações, você respira ali aliviado. É um alívio grande que você esquece de tudo que você passou, né? E é um alívio. Eu falo que deve ser o paraíso, deve ser só desse alívio, assim, dessa calmaria. Né? E ele fala, né, que dá alegria. Ele cita várias possíveis imagens assim na cabeça. Ele fala assim, todas essas imagens que você já viu, é mais bonito. Ainda é mais bonito. O paraíso ainda é mais bonito de tudo que você já viu aí, de estupendo, de maravilhoso. E aí eu deixei uma parte assim que ele diz que alegria você, né, além de ver o paraíso e tudo, você vai estar lá, você está ligado a Deus. Então você está lá, se você está lá, você está de alguma forma ligado a Deus. E aí Obrigada. ele diz uma coisa que ficou muito assim para mim, que ele disse assim, e aí você vai ter a visão beatífica. Eita, que garro! A Beatífica. visão beatífica e você receberá luzes de sabedoria. E eu fico pensando assim, porque hoje em dia aqui na vida, né, a gente não sabe os mistérios de Deus. Deus é misterioso e a gente não sabe, a gente não conhece nem um pouquinho do que é Deus.
E eu bem tenho por comigo, cima. né, eu tenho comigo que tal qual os anjos, quando a gente morrer, a gente vai virar meio que anjos. Não sei se é até errado eu falar isso, mas a gente vai meio que virar que anjos e acho que a gente vai ter essa sabedoria. Você não vai ter mais dúvida de nada, você não vai ter mais nenhum porquê, você vai simplesmente estar lá, no paraíso. Foi. Ele fala, o próximo capítulo 17, ele já fala sobre a alma que delibera a escolha entre o céu e o inferno, e ele fala da importância dos anjos, né? Você Uhum, puxou um ele gancho. começa com o anjo da. Ele Eu fiz um fala, link sem querer. é, tem um livro do professor Felipe de Aquino, lindo, que chama Anjos. Muito bom de ler, viu, gente? Eu tenho ele, depois quem quiser emprestar. A Magda É, falou aí ele. sobre a importância dos anjos na live passada, dos anjos da guarda, né? Uhum. E aí, automaticamente, São Francisco de Sales retornou ao assunto dos anjos. Isso, ele fala, né? Ele começa esse capítulo falando: imagine o seu anjo da guarda. Aí o seu anjo da guarda vai te mostrar o céu e o inferno. E o que eu anotei aqui, que ele diz assim, que você vai escolher, né? O seu anjo ali vai te mostrar o céu e o inferno, ele vai te mostrar o que tem o céu, o que tem o inferno, e você vai ter que escolher. E essa escolha é eterna. Mas Deus está ali no céu, te convidando, vem para cá. E essa escolha, assim, eu defini, essa escolha é aqui. Eu estou fazendo essa escolha aqui na minha vida. Mas só que, igual a gente falou da morte lá, eu não sei se a minha escolha vai demorar isso, ou isso, ou isso, não sei quanto que é a minha escolha. Então, eu vou viver a minha vida, já tendo certeza dessa escolha, mostrando para Deus que eu fiz essa escolha, e, e assim, vou viver essa minha vida como se ela estivesse acabando daqui a pouco. Eu posso morrer aqui, eu posso desligar essa live e morrer, não sei. Então, a gente tem que viver a vida esperando que a morte está aí. Nós temos que acabar o filotéio. E ele fala, ele cita Tobias, né? Quando Tobias foi também. Você lembra que a gente falou de Tobias? Foi na primeira live, eu acho que foi, que falou sobre que ele foi até Sara, né? Que o pai dele mandou ele na terra e que o anjo do Senhor foi acompanhando ele, a importância da intercessão. A gente falou sobre a importância da intercessão dos pais nessa live. Uhum. Você E fechou aí, eu 17? acho que já, porque nosso tempo também está quase, viu? Não, mas a gente começou a live, mas depois, então, não, acho que não precisa fechar 10 direito. Pode fechar umas 10 em 10, 10 em 10. Capítulo E aí, agora 18. é a meditação 18 para deliberar sobre a vida mundana e a vida devota. Isto. Quer Pode falar dele? começar essa, porque eu fiz uma interpretação mó nada a ver, e aí você pode começar. E depois eu entro com a minha nada a ver. Então, eu anotei que eu queria ler um pedaço que ele fala assim, né? Com todo o carinho do mundo de São Francisco de Sales para nós, ele fala: Pois bem, Filoteia, já há tempo que, levada pela graça, abandonastes a Satanás com seus sequazes. Você falou que toda meditação ele pedia para que a gente o exercício da renúncia, né? E ele fala: pelas tuas boas resoluções, mas ainda não tivesses ânimo de te lançar aos pés de Jesus e de te alistar no número dos seus servos fiéis. Até aqui estivesse como que no meio de dois partidos. Hoje, por fim, deves decidir. E aí eu pergunto, né, gente? E aí, Filoteias, vocês vão decidir o quê, né? Ele, São Francisco de Nesse Sales, fala isso. o que você vai decidir? Ele dá ali o exemplo, ele fala que tem, né, o Satanás num trono e existem pessoas ao redor e essas pessoas elas estão inquietas, elas estão sofrendo, elas estão reclamando, murmurando e ele fala dessa coisa ruim das pessoas que estão ao redor ali de Satanás e pelo ao contrário ele mostra Jesus e ele fala que ao redor de Jesus são as almas tão cândidas como os lírios e ele vai guiando as coisas, olha a viagem minha. Ele vai guiando as coisas. Que ele diz que essas almas cândidas são as pessoas devotas. Deixa eu voltar aqui. Essa aqui, ó. Ele fala que essas almas cândidas são pessoas devotas. E aí ele disse assim: são maridos, aí ele cita assim, porque eu acho que isso acontecia muito na época dele. Ele falou assim: são maridos que a esposa morreu, ou vice-versa, a esposa que o marido morreu. E aí, a partir de então, essa pessoa resolveu levar uma vida devota, uma vida entregue. E aí é que me pegou. Ele falou assim: ou são
governantes de famílias em que eles colocam Deus como centro daquela família. Então, ali, além... E aí eu me senti muito nisso, né? Porque nós somos ali governantes da nossa família. E aí ele fala que essas famílias, esses governantes de famílias que estão ali criando aquela família com olhos para Deus, e essas famílias também estão ali, né? É um grupo de pessoas, então já tem mais gente. E aí ele cita vários santos que eu achei sensacional, que eu não sei se você fez essa ligação. Anotei também Ele dos disse santos. assim: Virgem Maria, São José, São Luís, Santa Mônica, e eu ainda digo mais, tem Santa Helena, tem um tanto de outros santos. Aí o que esses santos têm em comum, que para mim, que veio aqui? Esses santos, eles eram governantes de famílias. A Virgem Maria e São Eram José, né, pessoas criaram... como nós, né, gente? Isso, então quem não conhece, só vou pincelar, Virgem Maria e São José, né, todo mundo já sabe, pai e mãe de Jesus. São Luís era esposo de Santa Zélia, e eles são nada mais nada menos que pais de Santa Teresinha, e todas as filhas entraram no convento, então eles criaram ali uma família fenomenal. E Santa Mônica é mãe de Santo Agostinho, né, que era um Eu sou menino perdido cristã. na vida, ele era um menino perdido na vida, e ela conseguiu esse feito de transformar o filho em santo. E ele não citou, mas eu vou citar aqui, Santa Helena, que foi mãe do Constantino. E Constantino foi o primeiro imperador que abriu as portas para os cristãos, né? Porque O antes os cristãos cristianismo, eram todos isso mesmo. queimados, né? Então a Santa Helena, ela abriu as portas ali, né? Constantino não foi santo, mas ele fez um grande feito ali. Ele nos deixou ser cristãos. E aí eu falei, o que essas pessoas são? São pais, são mães, somos nós, né? Somos nós, né? É São Francisco chamando a atenção que a santidade começa no seio familiar, né? Uma família aberta a Deus, né? A vida, direcionada para uma vida devota, ensinando os filhos a rezarem. Gente, o tanto que é importante. A Cássia fez uma live essa semana falando sobre o potinho de amor, não sei se vocês assistiram. E ela falando assim que o filho, na primeira infância, primeira e segunda infância, ele requer da mãe e do pai um amor maior, né? Um cuidado. E quando esse filho não consegue achar esse colo na primeira e segunda infância, na adolescência ele vai buscar fora esse colo. E isso é muito grave, né? Assim, você dedicar o seu filho, né, ao seio familiar, meia hora por dia de pensar. Ela falou assim que os filhos dela procuravam muito ela e ela nunca tinha tempo. E aí, quando ela parava para brincar, em 10 minutos os filhos cansavam dela. Então, assim, eles querem 10 minutinhos ali, algumas horas, algumas vezes por dia e pronto. E a importância de dar esse colo e de mostrar o caminho, né? Eu fico rindo com o Diego, essa semana eu falei com o Dante que tudo é culpa de pai e mãe. Ah, o filho não vai bem na escola, é culpa do pai e da mãe. Mas né? Mas Tudo é mesmo. e E é aí de o Dante verdade. fica rindo de mim. Ele fala assim, mãe, mas como assim? Eu falei assim, filho, você vai entender. Quando você tiver seus filhos, você vai entender. Né? Que é o conduzir, é o que você falou, né? É o conduzir. E todos os santos tiveram salvo em alguns casos, né? São Francisco de Sales, por exemplo, os pais tiveram resistência deles seguir uma vida devota, mas em alguns mínimos casos, assim, o seio familiar que trouxe a santidade a muitos, né? Uhum, com certeza. E eu achei bacana ele fazer essa citação, e eu acho que finaliza de uma forma maravilhosa, que ele mostra que, sim, é possível a santidade ali em família, né? É possível a santidade entre mãe e filho, entre pai e filho, entre, né, São Luís Santa Zélia, que fez ali uma carreira de filhas, né? Só Santa Teresinha que foi santa, mas, tipo assim, todas elas, né, no Carmelo, nas Clarissas, então, assim, é toda uma vida, né, quem tiver oportunidade, estude a vida de Santa Zélia e São Luís, que, assim, foi uma vida exemplar, e eles criaram filhos exemplares, então, ele está mostrando aqui, sim, é possível, no dia a dia, você aqui na sua vidinha, mal menos, dá para ser santo. Não é? É isso aí. Finalizamos assim, né? Eu acho que Isso. Vocês têm algo a Filoteias, é comentar? hora de decidir, né? Aí repete sua última frase aí, né? Porque eu vi que cortei, então você volta nela aí. Até aqui estivesse como que no meio de dois partidos. Hoje, por fim, deves decidir.
Qual dos dois você quer? Você quer ficar no tormento lá? Eu quero escutar Vinde Benditos, né, gente? Vocês todas Nossa também Senhora. querem, né? Todos somos A Vivi convidados a ser falou. santos, isso mesmo, Vivi. Sim, se eu não me engano, essa frase é de São João Paulo II, se eu não me engano. Ele que falava isso. Ou não, não Precisamos de sei. mais santos, de calça jeans, como diz São João Calça Paulo jeans. II. É. Quer dar uns Então, minha recadinhos? gente, Só a nossa live já falta 3 minutinhos. alguém quer falar alguma coisa? O pessoal hoje está mais caladinho. Então, seguimos aqui. A próxima ficou marcada para 4/2, também 4/2. quinta-feira, Sim. também dia 29. Nós vamos seguir então, nós vamos ler o 19, o 20 e o 21, correto? Isso, os 3 capítulos a seguir. E aí, 21, gente, 19. se vocês quiserem ir lá no canal do YouTube, se inscreverem para receber, quem não consegue assistir no dia, assistir depois, tá tudo salvo lá. Essa aí também eu devo colocar lá. A Viviane falou, Santa Mônica, esposa de São Patrício. Isso. Normalmente é essa. Tem uma família de santos, Pai, né? Olha mãe, que filhos legal. santos, isso mesmo. A vida dos santos é muito interessante. Tem uma coleção, né, da vida dos santos muito bacana, gente. Quem tiver a oportunidade de ir lendo devagar. A gente faz assinatura aqui, né? Da Legenda Áurea. Muito bacana. A gente recebe todo mês um livrinho com um punhado de santos. Os meninos adoram. Bem ilustrado, muito bacana. E a vida dos santos, a gente levar a vida dos santos para a nossa vida que a gente tem exemplos ali, né? A gente consegue ver exemplos de pessoas humanas, pecadoras como nós, que levaram ali uma vida de santidade. E a gente consegue tirar, tipo assim, eu vou fazer igual tal santo, vou fazer igual tal santo. Então a gente acho que ganha força, né? Nisso tudo. É isso mesmo. Assim, eu falo que católico tem preguiça de ler, né, gente? Mas vamos começar a ler, porque estudos que nos levam à Tem muita santidade, coisa boa, né? tem muita coisa boa aí, né, pra gente ler. Vamos falar da novidade que a gente vai pôr no canal. Sim, é Livro que verdade. vai Aí eu começar. esquecendo. Dia de São Francisco Sales, gente. É domingo, dia 24. Dia de São Francisco Sales. Nosso querido São Francisco Sales está aí nos orientando. Então, dia 24 de janeiro é dia de São Francisco Sales. Nós vamos fazer um trido. Trido, não tá certo, que eu tenho Trido, tá sempre certo. problemas com falar isso. Nós vamos fazer um trido de orações. Eu vou postar amanhã lá no YouTube. Então, o trido vai ser 22, 23 e 24. Então, eu acho que já postei. Eu acho que amanhã eu consigo postar 2 e o terceiro eu posto no sábado. Então, façam na sexta, no sábado e no domingo esse trido, que já é para São Francisco Sales auxiliar, né, nessa nossa vida devota, para ele nos ajudar a interceder e nos guiar nessa vida devota. Isso mesmo. E aí a gente espera vocês lá fazendo o trido, viu? A gente vai precisar encerrar, senão a gente não consegue salvar. Boa noite, minha gente. Falou, até dia 4/2. Muitos capítulos. Tchau, gente. Fique com Deus. Não deixe de fazer o trido, né? Salva no IGTV aí, amigo. Então vou. Tchau, gente. Tchau. Tchau.